Olá, tô aqui de volta, seja bem-vindo mais uma vez para o nosso segundo vídeo dessa trilha, que a gente está falando do tema número 14 da trilha O Mundo em Movimento. O que a gente espera que você tenha conseguido no decorrer, né, dessa jornada, é que você consiga conciliar os conteúdos das ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, que esses conteúdos possam ser dialogados e eles possam te contribuir para uma reflexão mais profunda. A gente precisa sair dessa inércia, né, de pegar uma informação e achar que ela está pronta e acabada. Uma informação é só uma informação até que a gente faça um processo de análise, de síntese, de entendimento do que aquele conteúdo traz para a gente. E para dar continuidade, a gente vai percorrer agora o nosso tema 14, vamos lá, da nossa trilha O Mundo em Movimento. Então, voltando lá, o que é importante para a gente, né? A gente está ali na unidade número 4, para além do humano. Ah, tá errado, vou só ajeitar aqui, ó. Só para a gente ir sinalizando onde é que a gente está. Ah lá. Agenda 2030, a partir dos compromissos firmados. Que compromissos são esses, né? E por que é importante a gente entender essa questão dessa Agenda 2030? Bem, o que a gente espera que ao final dessa trilha, e desse tema particularmente, é que você consiga formular hipóteses para garantir o desenvolvimento global de direitos humanos esses que foram promulgados, né, pela ONU, que foi uma organização criada após a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. A Declaração de Direitos Humanos, que foi promulgada em 1948, que se retrata em 30 artigos que falam sobre o direito à propriedade, direito à vida, de nascer, de ter um trabalho digno, de não se transformar em escravo, direito de não ser torturado. Problematizar a forma com que se dão as relações internacionais, sobretudo aquelas que são mediadas pela Organização das Nações Unidas. E entender o que é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a proposta da Organização das Nações Unidas. A ONU, ela é uma instituição que os países podem ser signatários, podem assinar e fazer parte da ONU, enquanto um organismo que tem como proposta mediar a paz, né, entre nações e a gente conseguir fazer um diálogo fraterno e aí entender ainda sobre a importância, né, de das nações elas respeitarem o espaço e a autonomia, né, das nações independentes, que têm sua soberania nacional, que têm esses processos, né, de identidade. Então vamos lá, um chamado à ação para mudar o nosso mundo. O que estamos anunciando hoje? Uma agenda para ação global para os próximos 15 anos. É uma carta para as pessoas e o planeta no século XXI. As crianças, mulheres e homens jovens são agentes fundamentais de mudanças e encontrarão novos horizontes. Deixa eu aproveitar aqui. Novos horizontes. Me perdi. Aqui. Objetivos de uma plataforma para canalizar as suas capacidades infinitas para ativismo em prol da criação de um mundo melhor. Nós, os povos, são celebradas as palavras de abertura da Carta da ONU. E são nós, os povos, que estão embarcando hoje na estrada para 2030. Nossa jornada vai envolver governos, bem como os parlamentares do Sistema das Nações Unidas e outras instituições internacionais, autoridades locais, povos indígenas, sociedade civil, negócios e setor privado, a comunidade científica e acadêmica. Ou seja, está falando aqui de um grupo de instituições e de pessoas que vão coletivamente construir uma ideia de um mundo melhor, através da superação de determinados elementos que ainda fazem com que a nossa vida, né, em sociedade, nessa era ainda muito complicada. Então, a gente está falando de um início de um século, e a gente vai poder pensar em que, em 2015, foram propostas medidas que durante 15 anos iriam superar dificuldades que a gente tinha no nosso planeta.
E aí, quais são os objetivos, né? Deixa eu só terminar aqui o texto. Ele fala assim, ó, milhões já se envolveram com e passaram a deter esta agenda. É uma agenda do povo, pelo povo, para o povo. E isso, acreditamos, irá garantir o seu sucesso. Então, a gente precisa pensar quais são as propostas fundamentais que nós temos enquanto nações e indivíduos para a constituição de um amanhã melhor, né? Mais gentil, mais humano, a partir de uma ideia de solidariedade e de um país, uma nação, um mundo justo, né? Então, se nós tivermos nações justas, democráticas, equilibradas, teremos um planeta mais justo, equilibrado, com práticas sociais mais interessantes. A ONU, quando ela foi inaugurada, foi feita uma licitação, foi feito um convite para que os países conseguissem enviar propostas de pintura para poder ser colocada na entrada da ONU, né? E o Portinari, né, ele acabou fazendo essa pintura que se chama A Guerra e a Paz, e ela está disponível num painel gigante, né, na sede da ONU. A guerra no início e a paz, a parte que fala sobre a paz no final. Se a gente for prestar atenção bem dessa pintura, né, ela mostra o caos, o sofrimento, a angústia e como esses processos de paz eles são necessários para construir um entendimento sobre a paz, porque a paz não vai ser formada a partir do nada, né? Ela precisa ser uma ação pensada e planejada de ser construída e entendida pelas nações. É interessante que quando a gente vai ver o documentário sobre o Portinari não conseguiu estar presente no dia da inauguração do seu painel. Né? Estava passando aqui o período chamado da ditadura civil-militar brasileira e ele não pôde comparecer na entrega e na solução da decisão de quem ia fazer a pintura. E aí, quero que a gente pense aqui no que são as ODSs, né? Que a gente vai falar sobre... Deixa eu voltar lá. Aqui. Então, aqui a gente está falando sobre o quê? Primeiro, falar sobre a ODS, a gente está falando, afinal de contas, do quê? Né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e propostas de superação para a Agenda 2030. O que a gente está falando, afinal de contas? Educação, erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria e inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis e o consumo e a reprodução responsáveis, combate à alteração climática, vida abaixo da água, vida sobre a terra, paz e justiça e instituições fortes, parcerias em prol das metas. A gente está falando aqui de umas propostas super importantes e interessantes para a gente pensar numa sociedade mais justa, né? De um mundo mais equilibrado. A gente vai pensar que a gente não deve, né? Continuar achando que ter miséria no mundo, né? Pode ser alguma coisa natural, o que não é. A gente precisa se dar conta da importância que a gente tem, né, de pensar um desenvolvimento a longo prazo. Né? O desenvolvimento sustentável é uma proposta de pensar em cuidado dos recursos naturais nas quais a gente extrai os produtos, né? Nossas matérias-primas. Não adianta eu sair por aí ceifando, né, árvores, fazendo a poluição dos rios, porque a longo prazo o próprio ser humano vai ter esse tipo de desgaste, né? Que nós precisamos de água para sobreviver e precisamos de um clima mais limpo, né? Mais fresco. A gente tem sofrido muito nos últimos anos com calor insustentável, exatamente por causa das alterações climáticas. Então, esse conjunto de ODs, elas são construídas com a perspectiva da gente pensar num mundo melhor, né? Num mundo mais equilibrado, com propostas claras, né? Com propostas estabelecidas. Não dá para se pensar numa nação, né? No mundo justo e equilibrado, com pessoas passando fome,
né, com a existência de pobreza. Não há como construir um amanhã diferente se a gente perpetua, né, com a questão, por exemplo, de um mundo onde ainda exista, por exemplo, desigualdade entre os indivíduos. A gente não está falando aqui que as pessoas devem ganhar a mesma coisa umas das outras, mas o quanto é importante a gente pensar de maneira equilibrada para que tenha um mínimo, né, de condição de vida para os indivíduos. E a imagem do Portinari, como eu já tinha explicado para vocês, aqui é o vídeo que a gente botou, né, para falar sobre a importância dessa construção desse painel que fica disponível na ONU até hoje. Então, assim, o projeto Aluna ETEC de Quatá pretende incentivar o reflorestamento. Por quê? Quando a gente pensa numa lógica de desenvolvimento sustentável, o que a gente vai pensar? Vamos pensar em fazer reflorestamento, mas não adianta eu continuar extraindo 10 árvores e fazer um plantio de cada uma árvore 10 árvores. Porque por mais que eu esteja plantando mais, a gente precisa de algo que precise demandar tempo. Uma árvore demora anos para crescer. Então não adianta fazer o reflorestamento hoje e continuar fazendo um uso abusivo dos recursos naturais, porque os efeitos vão continuar sendo devastadores. A gente precisa ter um equilíbrio, né? E algo que seria muito importante para os nossos dias, a gente pensar em, por exemplo, reuso. Lógicas de reuso para que a gente tenha uma pegada ecológica menor, ou seja, a gente deixe menos resíduo no planeta e a gente tenha uma prática muito mais sustentável do que somente o esgotamento dos recursos naturais. A pandemia empurrou 132 milhões de pessoas para a fome crônica, né? Nações Unidas realizam conferência dos sistemas alimentares. E aí a gente vai falar, por exemplo, de segurança alimentar. O que é segurança alimentar? A gente precisa ter tranquilidade que aquilo que a gente ingere enquanto alimento, ele não vai ser prejudicial à nossa saúde. Agora, quando algumas pessoas acessam a comida de lixeira, porque elas não têm comida em casa para sustentar a necessidade de comida, e acabam comendo comida estragada, com bactéria, e podem vir a adoecer e a morrer, a gente está pensando, né, de uma situação extremamente limite em que o indivíduo ele acaba morrendo pelo que ele consome. Ou então, quando a gente vai pensar num trabalho em que exige muito da força física do trabalhador e que pode deixar, por exemplo, o seu organismo debilitado. E aí a gente pensa em determinadas profissões que precisam de insalubridade. Salubridade é um tipo de pagamento feito porque a profissão do indivíduo deixa ele em situação de vulnerabilidade. O que eu estou dizendo com isso? Por exemplo, o gari. O gari, quando ele manuseia o lixo, ele precisa de um EPI, equipamento de proteção individual, para que ele não morra em decorrência da atividade laboral dele. Pesquisa outros exemplos de discussões feitas a respeito à Agenda 2030, busca ações relacionadas da ODS e que tem objetivo resultados e outros desafios enfrentados pelos países no cumprimento da meta. É claro que a gente precisa se dar conta que quando a gente pensa nessa questão de repensar o desenvolvimento humano de maneira de um desenvolvimento sustentável, a gente precisa mudar as práticas do desenvolvimento. Não adianta simplesmente a gente não querer fazer. A gente vive numa lógica, né, capitalista. Essa lógica é de acumulação de riqueza e de trocas comerciais. Como é que a gente faz isso preservando um modo de vida que é operante no mundo? O mundo, a maior parte dos países do mundo ainda são capitalistas, né? Uma pequena parte ainda são socialistas. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa pensar em como fazer esse desenvolvimento que preserve os recursos, produza o que é necessário para o consumo e, ao mesmo tempo, produza uma sociedade mais equilibrada e saudável, né, com relação ao meio ambiente. Aqui, né, a gente está falando assim, quais são as metas associadas ao objetivo, como elas contribuem para o desenvolvimento sustentável, essa atividade para você fazer em sala de aula com seus colegas, como elas se relacionam aos direitos humanos
E parte de uma responsabilidade pelo cumprimento das metas da Agenda 2030 é da sociedade civil. A sociedade civil, o que é a sociedade civil organizada? É o grupo de instituições, de pessoas, de governo, que se dialogam entre si para pensar em propostas, né? Então, por exemplo, a gente está falando de um indivíduo, mas ele acaba sendo o representante de um grupo de pessoas que fala porque ele tem uma observação e uma liderança de acordo com aquele perfil dele. Vou falar mais claramente. Às vezes uma pessoa é escolhida como representante de cadeirantes ou pessoas com necessidades especiais, ou quando você vai pensar que é uma pessoa que, por exemplo, é surda e muda, então ela precisa ter representantes que falem sobre suas demandas e suas necessidades. E a partir dessa diversidade, esse coletivo diverso, a gente consegue atender a maior parte da população. Lembrando que no nosso material didático tem lá o Alerta 31 para você poder fazer. Não esqueça, pode tirar o material, Isadora. Não esquecendo que você precisa olhar o nosso material para a gente dar continuidade no processo de aprendizagem. E não esqueça de fazer o desafio. Daqui a pouco eu volto para a aula número 15, só para mostrar para vocês como é que é para fazer. Beijo para vocês. Até a próxima.